A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e, como sempre, é um enorme prazer poder estar aqui falando com os irmãos e nesta oportunidade de adentrar ao seu lar e ser realmente abençoado pela sua vida. Quero aqui mandar um grande abraço para todos os nossos telespectadores, agradecer a você pela audiência, pelo carinho, pela atenção, por tudo isso que você tem nos dado ao longo desses programas que têm ido ao ar. E no dia de hoje eu quero fazer assim como o sotaque baiano, né? O baiano ele chama assim meu rei, minha rainha, né? E hoje eu quero falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, aliás, sobre reis e rainhas. Você é um rei na sua casa, você é uma rainha do seu lar, e nós vamos entender aí os propósitos de Deus para alguém reinar. E para isso hoje aqui nós temos um convidado especial, um convidado amigo, um pastor amado, que daqui a pouco ele vai estar falando com você, daqui a pouco você vai estar conhecendo, e você vai estar vendo o quanto Deus te quer um rei e uma rainha no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Já já voltamos com o nosso programa Momentos com Deus. Momento de louvor. Mas um desejo eu tenho de ser
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um Graça e paz, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus e como havia falado, nós temos hoje aqui, fazendo parte deste programa, nos abençoando com certeza, o nosso pastor Eliezer Venturinha, um homem de Deus, um pastor que tem abençoado muito o trabalho de Deus nesta cidade e até fora dela. Pastor Eliezer, vocês fiquem à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores e saudá-los com essa gloriosa paz do Senhor. Amém, pastor Pedro. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é um prazer poder estar aqui nesse momento especial, participando desse programa, né? Momentos com Deus, né? Amém. Pastor Eliezer, querido telespectador, a pergunta que vai nesse momento, quando começamos o programa, nós falamos sobre o que cada um de nós é diante do coração de Deus. Somos reis e rainhas, ou seja, fomos chamados para reinar. Reinar de várias formas, reinar em vários âmbitos, em vários momentos da nossa vida e ter uma constância desse reino diante de Deus. E o nosso pastor Eliezer, ele tem participado de uma série de ministrações e que me chamou muito a atenção, e isso nós decidimos convidá-lo para estar aqui, porque justamente para ele contar isso para a gente aí agora, em especial para você, acerca desse chamado de Deus, né? Acerca do chamado de Deus e como é a característica daquele que se faz um rei diante de Deus, se faz ser chamado por Deus e confirmado esse chamamento. Pastor Eliezer, o irmão trabalhou nessa ministração que tem como tema principal atraindo Deus, alguma coisa dessa natureza? Atraindo a presença. Atraindo a presença de Deus, justamente. Atraindo a presença de Deus. E dentro do contexto, ou seja, o irmão pregou sobre quebrantamento. Seria o quebrantamento um polo, um caminho, uma meta a se seguir para alcançar e facilitar o chamado de Deus para que nós venhamos a reinar como Ele assim tem em seu coração por nossas vidas? Sem dúvida, pastor Pedro. Quebrantamento é dentro da minha concepção, um processo, né, de Deus na vida do homem, né, que Deus vai trabalhando, operando e movendo, né, no seu interior, no seu íntimo, levando o homem a ter um reconhecimento de si próprio, né, pastor? Compreendo. Onde o homem olha para dentro de si e observa, às vezes, né, as suas debilidades, as suas fraquezas e propriamente até o seu pecado diante de algumas circunstâncias, né? Como foi o caso do rei Davi, né? A Bíblia descreve esse fato no Salmo de número 51, né? Onde Davi foi confrontado pelo profeta Natã e diante desse fato, o Salmo 51 elucida, né, um quebrantamento profundo de Davi, né? Então, dentro da minha linha de raciocínio, o quebrantamento é um processo de Deus na vida, né, do ser humano e o leva a refletir sobre os seus próprios fatos, e isso o leva também a ter uma sensibilidade para entender e compreender os propósitos de Deus para a sua vida, né, pastor? Amém. Querido telespectador, perceba bem que o pastor Eliezer acabou de dizer para nós a respeito de quebrantamento, né? A respeito de uma pessoa quebrantada, um coração quebrantado. E realmente um coração quebrantado, ele atrai
realmente a presença de Deus. Ele realmente abre o caminho, né? Porque o coração quebrantado é aquele coração compreensivo no que diz respeito a entender que ele é falho, como todos nós somos falhos, Sem dúvida. não é? Mas que Deus nos tem como pessoas segundo o seu coração, ou pelo menos devemos buscar a caminhar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Isso aí. Se não tivéssemos conhecimento do livro do profeta Samuel, né, falando justamente sobre o pecado de Davi confrontado por Natã, nós talvez disséssemos, poxa, como pode ser este um homem segundo o coração de Deus? Como pode ser este um homem segundo o coração de Deus quando tem em sua bagagem, em seu histórico, um crime doloso, né? Como tem uma situação complicada? Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que se arrependia. E é sobre isso daí que nós vamos agora estar ouvindo com o nosso querido pastor Eliezer, né? Seja à vontade. Amém, pastor Pedro. Queridos, eu gostaria de compartilhar, segundo aquilo que já foi dito aqui, dentro do assunto, do tema que estamos abordando aqui, neste momento, um texto da palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 13 e versículo de número 14, onde a Bíblia diz assim: porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então, justamente diante dessa linha que a gente está hoje aqui tratando, esse texto nos sugere, esse texto fala, esse texto enfatiza essa grande verdade que pastor Pedro já abordou aqui. O que é um homem segundo o coração de Deus? A gente pode observar dentro dessa linha de raciocínio, dentro do texto da palavra de Deus, que o homem segundo o coração de Deus é, acima de tudo, né, uma pessoa em que se enquadra dentro dos propósitos de Deus. E o que o leva a ser um homem segundo o coração de Deus? Nós já tivemos aqui uma pequena explanação do relato da vida de Davi. Foi um homem que pecou, transgrediu, errou, cometeu falhas. Isso nos serve a momento até como um estímulo para entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Não que a gente deva se apegar ao fato de pecar, de errar, de transgredir, não é dentro dessa linha de raciocínio, mas sim pelo lado de que Deus é misericordioso diante daquele que se quebranta e se arrepende dos seus pecados e se lança diante da sua presença. E existem algumas vertentes, algumas características que a gente pode observar na Bíblia Sagrada através da vida de Davi, e em alguns dados, em alguns momentos, a gente pode até se perguntar, mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Mediante aos seus erros, mediante aos seus pecados, por que Deus escolheu um homem dessa natureza? Aí entra essa linha de raciocínio que eu quero compartilhar com você nesse momento. Existia algumas características pessoais em Davi que o levou a ser tido por Deus como um homem segundo o seu coração, né? Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, porque Davi era um homem que tinha uma fé convincente diante de Deus. Isso o levou a ser tido por Deus como um homem segundo o seu coração. Davi tinha uma fé sincera. A Bíblia registra esse fato no Salmo de número 71, versículo 1. Senhor, em ti me refugio, e que eu nunca seja envergonhado. Você vê, Davi, ele é sincero. A sua fé é uma fé convincente, é uma fé sincera. Dentro desta mesma linha de raciocínio, Salmo 71, versículo de número 3. Se tu a rocha de refúgio para onde eu possa sempre ir, ou eu sempre possa ir. Davi tinha uma fé profunda, alcançava limites extraordinários dentro do propósito, dentro da concepção que Deus tinha para a sua vida.
Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi colocava em prática a sua fé, que era uma fé genuína, uma fé profunda, uma fé sincera, uma fé genuína, como o próprio Salmo que estamos usando como referência diante desse fato comprova isso, Salmo 71, versículo 4. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Sinceridade, reconhecia. Então a fé de Davi era uma fé sincera, uma fé profunda e uma fé genuína. Isso nos traz, nesse exato momento, eu quero que você reflita conosco, acerca não só do propósito de Deus, mas do empenho que nós às vezes temos como uma bagagem favorável à nossa aproximação de Deus e que às vezes negligenciamos por conta de não conhecermos a nós mesmos, não é? Costuma-se dizer que se conhece uma pessoa em momentos diversos da sua vida. Uma pessoa praticando um esporte, não é? A pessoa ele tem algumas atitudes às vezes que você começa a conhecer um outro lado. A pessoa às vezes tratando de um assunto que envolva um grande negócio, você vai detectar até onde ele tem uma condição ou ele está habilitado a negociar alguma coisa. Então, nós precisamos exercitar as coisas da nossa vida. E uma delas é justamente a fé. Uma delas é justamente a confiança, a certeza. Porque Davi sabia que ele era um homem que cometia erros. Ao ter a consciência desse erro, Davi logo escreve, como for aqui comentado pelo pastor Eliezer, o Salmo 51. Não é? E o Salmo 51 ele traz o relato de Davi, o coração de Davi exposto. Esse salmo está ali realmente respondendo à pergunta que no início do programa nós falamos. Como pode Deus escolher uma pessoa com qualidades tão adversas aos propósitos de Deus e chamá-lo de homem segundo o seu coração? É justamente por isso. Agora, trazendo isso para o nosso dia, trazendo isso para a nossa vida, pode ter certeza, você também é um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus te amou primeiro. Porque Deus quer te encontrar. Mas para isso precisa de alguns elementos. E é sobre isso que o pastor Eliezer vai dar mais uma palavrinha com a gente, a respeito do quebrantamento. Um coração quebrantado. O que isso proporciona para mim e para você diante de Deus? Pastor Eliezer. Seguindo essa mesma linha de raciocínio aí dentro desse tema que estamos abordando aqui, né, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele colocou a sua fé em prática por causa também do seu amor. A Bíblia fala que Davi tinha um amor piedoso, como descreve o Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. A Bíblia fala também que Davi, além de ter um amor piedoso, tinha também um amor voluntarioso, ou um amor voluntário, como descreve o Salmo 18, versículo 3, onde a Bíblia diz assim: invoco o Senhor que é digno de louvor. Então a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque é um homem que colocava a sua fé em prática, cria verdadeiramente em Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi tinha um amor sincero, um amor piedoso, um amor voluntarioso, um amor ardente, como diz o Salmo 18, versículo de número 2. Davi também tinha um amor permanente, né? Como diz o Salmo 18, né? Versículo 19 a 21, você vai ter a oportunidade de ler na tua casa. Nós aqui temos um tempo um pouco que resumido dentro dessa linha de raciocínio, mas eu estou aqui citando alguns versículos que você pode comprovar à luz da palavra de Deus, que vai descrever o tipo de amor, né, que pairava, que existia dentro de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele foi um homem que colocou a sua fé em prática, ele cria verdadeiramente em Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele existia um amor verdadeiro, autêntico, genuíno de Davi para com Deus, né? Um amor piedoso, voluntarioso, voluntário, ardente, permanente.
Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, por causa também do seu respeito aos preceitos, à vontade e à palavra de Deus, pastor Pedro. Pois não. Salmo 119, versículo 163, você vai observar esse fato. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi respeitava a palavra, ele lia a palavra, ele proclamava a palavra, e acima de tudo, pastor Pedro, Davi obedecia a palavra de Deus. Aí de repente a gente entra naquela linha de raciocínio que a gente estava aqui no princípio desse programa abordando. Poxa, existiam tantos homens à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, né, que poderiam ser tidos como homens segundo o coração de Deus. E por que Davi? Porque Davi tinha esses princípios. Davi tinha fé, Davi tinha um amor autêntico, genuíno e verdadeiro. Davi se apegava, se atinha à palavra de Deus, tinha um respeito, né, pelos mandamentos, pelos fundamentos que Deus nos orienta a ter, né, pastor Pedro? E além disso, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa da acima de tudo, pastor Pedro. É aí que a gente vai chegar dentro do âmago desse programa, que é o processo de quebrantamento. Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa da sua dependência, né? A Bíblia fala que Davi foi dependente como homem, Salmo 71, versículo 1. Davi foi dependente como rei, Salmo 71, versículo 5. E Davi também foi dependente até como profeta, instrumento de Deus na terra, quando ele aqui estava exercendo os fundamentos de Deus, Salmo 71, versículo de número 8. Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa da sua obediência, do seu respeito à palavra de Deus e por causa, acima de tudo, da sua dependência. E era essa dependência, pastor Pedro, que levava Davi a ser um homem com um coração quebrantado. Um coração quebrantado, né? Um coração... Quando a gente fala de um coração quebrantado, a gente fala de um coração sofrido, de um coração triste por conta de alguma coisa. E o que estava em pauta na vida de Davi eram seus próprios atos. Porque quando o pastor Eliezer citou aqui o Salmo 119, 163, Davi diz muito bem assim, né? Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Ou seja, Davi, ele sabia que tudo poderia lhe ser lícito, está diante de uma lei, até mesmo porque ele era um monarca, era um rei, né? Mas uma coisa muito interessante me chama a atenção, que ele sabia que poderia tudo estar dentro de uma lei, de uma vontade de um rei, mas nem tudo o convinha. E quando Davi coloca essa consciência em prática, ele mostra realmente esse coração extremamente quebrantado, disposto a refazer o caminho com Deus. Não o caminho que Deus interrompeu, mas que os atos de Davi colocaram, vamos dizer assim, de stand-by. E o amor de Deus, as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, não é algo para estar em uma reserva das nossas vidas. É algo para estar sendo praticado a cada dia. E para isso, devemos, nesse momento, entender o que é um coração quebrantado. Devemos, nesse momento, entender quais são os atos daquele que tem um coração quebrantado diante de Deus. Eu tenho certeza que se nós pararmos um pouquinho agora e refletirmos, nós vamos ver que o quebrantamento nos levará ao cume do relacionamento com Deus, ao topo de um relacionamento, não vou dizer perfeito pela nossa parte, mas extremamente perfeito pela parte de Deus. Mas uma coisa é importante: a montanha do amor de Deus escalada um dia, ela jamais deve ser abandonada. Davi, ele escalou de uma forma talvez dolorosa ao escrever o Salmo 51, a ponto de dizer que volta a dar-me a alegria da salvação. Porque Davi sabia que a salvação dele estava no Senhor, nós também sabemos isso. Mas às vezes nós estamos vivendo a alegria da salvação. Porque quando nós vivemos a alegria da salvação, a dor, o problema, o que você sofreu ontem ou que esteja sofrendo agora, isso daí passa a ser, não vou dizer tolerável ou aceitável, mas passa a ser administrável e confiável nas mãos de Deus. Isso são respostas de Deus para pessoas de coração quebrantado. Não é, pastor? Sem dúvida, pastor Pedro. É um processo. Né? Devemos viver esse processo, né? Devemos entender esse processo como algo constante.
Sem dúvida. É necessário que vivamos isso, né? Ainda mais na atual conjuntura, diante de tantas coisas que norteiam, que cercam a nossa vida, né? A gente busca sempre se aprimorar na presença de Deus. Compreendo. E a razão de nos levar a nos aproximarmos de Deus, pastor, é ter um coração quebrantado, é ter um coração segundo o coração de Deus, né? Ou seja, de acordo com o coração daquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo resolve, não é? Que tudo traz. E eu queria, neste momento, estar convidando aqui o pastor Eliezer. Nós temos aí cerca de 3 minutinhos para encerrar o nosso programa. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ter aqui hoje a palavra dEle, sendo explanada, orientada e falada para cada um de nós. Eu quero que você veja essas palavras como estímulo, não como uma exortação no sentido de te colocar para baixo, mas pelo contrário, porque exortar significa animar, estimular, não é? E é isso que a palavra de Deus nos trouxe nesta noite. Estimular o nosso coração, estimular o quebrantamento que precisamos ter. Mas talvez você diga, pastor, é muito difícil viver esse quebrantamento. É muito difícil perdoar. É muito difícil. Eu hoje ouvi de uma determinada pessoa uma seguinte colocação. Só um milagre de Deus muda a minha vida. E é por esse milagre, e é neste milagre que nós confiamos. Por isso, o pastor Eliezer vai estar fazendo as considerações finais e orando por nós. Orando pela sua vida, pela sua família e pedindo a Deus que dê a cada um de nós um coração quebrantado. Para continuarmos sendo pessoas segundo o coração de Deus. Pastor Eliezer. Amém, pastor Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos, em uma só fé, pedir a Deus orar por aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Senhor Deus e Pai, te adoramos mais uma vez por essa oportunidade tão graciosa, meu Deus, de estarmos aqui participando do programa Momentos com Deus. Amém. E neste momento, meu Pai, eu quero orar, pedir a Tua bênção para aquele que nos ouve, Pai. Aquele que está carente, dependente, necessitado, Senhor, de passar, de viver um processo que se chama processo de quebrantamento. Deus, só através desse processo o Senhor vai realizar mudanças na vida dessa pessoa que nos ouve nesse presente momento. Deus, que o Teu Espírito possa atuar poderosamente no coração, na mente, na alma desse ouvinte, meu Pai. Que ele possa reconhecer, que ele possa se lançar, que ele possa se dar, Senhor, diante da Tua presença, diante dos Teus pés neste momento, meu Pai, reconhecendo a sua real situação, reconhecendo o seu real momento, reconhecendo aquilo que ele vive, Pai. E a dependência, a necessidade, Senhor, de se lançar diante de Ti, Pai, para que haja da Tua parte, meu Deus, um quebrantamento na vida dessa pessoa. Pai, escreve uma nova história, escreve um novo rumo, traz uma nova trajetória à vida desse que nos ouve, Pai. Através desse quebrantamento, Pai, que o Teu Espírito está gerando no coração, na mente e na alma dessa pessoa que nos ouve. Deus, assim te adoramos por tudo, te louvamos por esse momento, Pai, em nome de Jesus.